E agora o assunto é Novembro Azul. O câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre os homens, especialmente após os 50 anos de idade, mas já atinge pacientes mais jovens. Como o tumor pode não apresentar sintomas, é recomendado uma consulta com o urologista. Por isso, nós recebemos o Dr. César Augusto Bombardelli, que é urologista, para a gente conversar sobre esse assunto. Doutor, muito obrigada por ter vindo. É um assunto que merece essa campanha, que está bastante divulgada, tanto quanto o nosso Outubro Rosa também, e é cada vez mais a gente importante falar, mas ainda existe muito mito, existe muito medo, existe muita piada, por parte de todo mundo, da sociedade como um todo. Como é que você vê a evolução dessa campanha e a evolução dos exames também feitos pelos homens? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui no teu programa. E eu queria dizer que, em relação ao medo e ao mito, isso a gente tem observado ao longo dos anos que isso está diminuindo um pouco. E graças a esse trabalho de conscientização, de divulgação nos meios de comunicação, os homens, de um modo geral, eles estão percebendo que realmente a necessidade de ir ao médico urologista fazer um exame da próstata, ela é muito grande, ela é importante. A gente tem aí dados de literatura que nos dizem que de cada 10 homens, na população em geral, pelo menos um tem a doença, ainda que de forma silenciosa. Agora, quanto à questão da piada, isso sempre vai existir, em função do exame, do toque, Mas a gente tem percebido que a piada, o folclore, não está sendo uma barreira. Os homens estão começando realmente a... Menos mal, né? Sim. Pode acontecer piada então, mas que não, vai se prevenir, vai... Fica tudo no campo da brincadeira, mas o importante é que os homens estão conscientes de que o câncer existe, que o câncer pode matar, o câncer de próstata, e eles têm nos procurado para fazer um exame. Esse homem consciente, quem que é, falando de prevenção mesmo, quando que deve ser feito pela primeira vez o exame? Bom, como um ponto geral, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que todo homem, a partir dos 45 anos, comece a fazer o exame da próstata. Até uns anos atrás se falava em 40 anos, Mas com o passar do tempo, pesquisadores nos Estados Unidos, na Europa, foram verificando que, mesmo naqueles casos onde você tem assim uma família em que a maioria dos membros tem um histórico de câncer de próstata, e aí você esperaria uma incidência de câncer mais cedo, mesmo nessas famílias, os indivíduos começaram a desenvolver câncer depois dos 45 anos. O que se pode dizer é que antes dos 45 a doença é muito rara. Não quer dizer que não possa acontecer, mas em geral é menos frequente. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os homens, a partir dos 45 anos, comecem a fazer o check-up da próstata, junto com aquele check-up geral, exame do coração, os exames laboratório, enfim. E aí procura o urologista fazer o exame. E aí são os dois exames, o do toque e o de sangue. Os dois são feitos juntos? Veja bem, Fabiane, o toque retal, ele faz parte do exame físico do paciente. O paciente, quando vem ao consultório, o que a gente faz é inicialmente uma entrevista médica. Então, a gente vai perguntar sobre a saúde geral do paciente e as perguntas direcionadas, que é, por exemplo, o senhor sabe dizer se na sua família tem casos de câncer de próstata? O fator hereditário aqui ele é muito importante saber, porque a gente sabe que indivíduos que vêm de famílias onde existem outras pessoas que tiveram câncer de próstata, eles tem um risco maior de vir a desenvolver a doença em algum momento da vida. Então, isso é importante saber. A gente pergunta sobre a função miccional, questões sobre a vida sexual do indivíduo, do paciente, e depois, então, vem a parte do exame físico. O exame físico, aí nesse caso, então, é o toque retal. E por que o toque retal? Devido à localização da próstata. A próstata, ela fica numa posição logo à frente do reto, que é a parte final do intestino grosso, e fica muito próximo ao ânus. Então, quando você faz o toque retal e direciona o dedo em direção à próstata, você consegue palpar a glândula, você tem uma percepção da consistência da glândula, do tamanho, e se existir um nódulo endurecido, ao exemplo do exame da mama, você também vai perceber no toque que tem um caroço endurecido ali na próstata, e isso vai levantar uma suspeita, que vai fazer então a gente pedir outros exames para confirmar o diagnóstico. Ao exemplo da mama também, que a gente tem o autoexame, no homem,
tem como saber? Tem como perceber? Ou os sinais, quando aparecem, já é porque já é tarde, já seria tarde demais? Então, Fabiana, como foi bem dito no início do programa, o câncer de próstata, na fase inicial, ele não dá nenhum sintoma. Isso porque a doença, ela se inicia com um pequeno foco de células cancerígenas dentro da glândula que não causam nenhuma alteração. Elas estão ali, elas estão se multiplicando e vão dar origem a um nódulo endurecido, né? Com o passar do tempo, com a multiplicação celular desordenada, esse tumor, que é um tecido doente que cresce sobre um órgão saudável, ele vai ultrapassar os limites da cápsula da próstata. E aí ele começa a invadir órgãos vizinhos. E a partir daí, então, podem surgir os primeiros sintomas. Só que aí, nessa fase, a cura já não é mais possível, né? Porque você vai pensar em remover cirurgicamente a próstata, não tem como, o tumor se espalhou, né? E uma coisa que faz com que a doença passe do ponto, né, é o fato de que o tumor ele emite as chamadas metástases, né? O que é uma metástase? Metástases são células cancerígenas que caíram na corrente sanguínea, estão viajando pelo corpo e vão se instalar em órgãos à distância. Então, nessa fase, você tem que pensar num tratamento oncológico, um tratamento para conter a progressão do tumor. E, especificamente falando no caso do câncer de próstata, esse tratamento não permite livrar o paciente totalmente do câncer. Tem participação já aqui, se você quiser participar com a gente, 984052073. Vou fazer uma perguntinha rápida da Andréia, que a Andréia disse: gostaria de saber, meu marido teve prostatite, faltou uma letrinha aqui na pergunta dela, mas está tudo certo. Prostatite há 5 anos. Ela está perguntando se ele corre risco de ter câncer de próstata, doutor. Obrigada, Andréia, pela participação. Ele tem quantos anos? Ela não informou aqui. Não informou. Bom, assim, a prostatite, normalmente ela não evolui para câncer de próstata numa fase aguda, né? Mas eu diria para o marido da Andréia que no momento em que se ele já não tem 45 anos, né, no momento que ele chegar aos 45 anos, que ele deve pensar em fazer regularmente o exame, né, junto com o urologista, deve dosar o PSA e fazer um acompanhamento de perto. Eu diria que a prostatite aqui, ela poderia funcionar como um fator que gerasse um foco de metaplasia celular, ou seja, de transformação celular de células saudáveis em células com potencial de malignização. Mas isso é uma coisa que poderia acontecer a longo prazo, não a curto prazo. Mas que bom que ela está ligada, né? E olha só, agora eu estou feliz que está aparecendo duas, três mensagens de telespectadores também, né? Não só as mulheres perguntando, tem várias aqui. Vou pedir para o doutor continuar mais um pouquinho com a gente. Você pode ir participando mais ainda, 984052073 é o número do nosso WhatsApp. Intervalo bem rapidinho, a gente já volta, não sai daí.